Vasco com calculadora na mão, situação envolvendo jogadores importantes e reforços para chegarem ao Cruz Maltino e darem uma turbinada no elenco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco praticamente tropeçou contra a equipe do Lanús, jogando dentro de sua casa em São Januário contra uma equipe que veio com uma característica bem defensiva e com a intenção real de conseguir pelo menos um empate, algo que foi obtido e que o Cruz Maltino assim pontuou apenas um ponto e agora está com a calculadora na mão envolvendo seu grupo da Copa Sul-Americana. O resultado mudou um pouco o cenário do Cruz Maltino na competição. Com 5 pontos em 3 jogos, o Vasco segue na segunda colocação do grupo G. A vitória em casa era a chance de ouro para assumir a liderança e assim o empate que ocorreu deixou a situação um pouco diferente. Assim, o Cruz Maltino visualiza a possibilidade de apenas o primeiro colocado conseguir avançar na competição. Vai direto para as oitavas de final aquela equipe que tiver a melhor pontuação. O segundo lugar, onde o Vasco está agora, precisa passar por um tipo de repescagem contra um terceiro colocado que virá dos grupos da Copa Libertadores. O Vasco enfrentou a equipe argentina sabendo que uma vitória o colocaria no topo do grupo, ultrapassando o próprio time argentino. O jogo foi disputado com chances para os dois lados, mas o Vasco de fato um pouco melhor no seu setor ofensivo, assustando mais, no entanto deixando a desejar na parte final das jogadas. O empate não foi algo tão ruim, mas também não foi o ideal. O Lanús segue na frente e o Vasco perdeu a oportunidade de controlar o próprio destino. Agora o próximo jogo, marcado para o dia 13 de maio, acontece justamente na Argentina e virou praticamente uma decisão, onde o compromisso será marcado principalmente por um jogo extremamente complicado, sendo jogado na Argentina e possivelmente o compromisso de maior dificuldade que o Vasco terá. Mesmo tendo a mesma pontuação do Vasco no grupo atual, a equipe argentina conta com um saldo de gols melhor e por isso atualmente lidera a posição em seu grupo. Muito do futuro do Vasco na competição da Sul-Americana passará por esse compromisso contra a equipe do Lanús que acontece na Argentina em um grau de dificuldade um pouco maior. Algo que ficou ainda mais evidente, que o torcedor já considerava como uma grande certeza, ficou mais escancarado no compromisso de empate do Vasco contra a equipe do Lanús pela Sul-Americana. O problema preocupante em relação ao plantel do Vasco e o cansaço envolvendo os principais jogadores do técnico Fábio Carille. A equipe do Vasco tem visualizado o calendário cada vez mais apertado, com jogos que fazem com que o tempo de descanso seja cada vez mais curto para os jogadores do Cruz Maltino. A torcida já também visualizava a possibilidade de que seu elenco pudesse se tornar extremamente limitado quanto à quantidade de competições que teria de disputar durante toda a temporada de 2025. Isso agora tem sido cada vez mais evidente na prática, com o Vasco já tendo algumas dificuldades envolvendo os principais jogadores na temporada atual. A equipe tem estado nesse momento com um nível de cansaço dos seus principais jogadores bem perceptível. São os casos de Nuno Moreira e Felipe Coutinho, dois jogadores que durante o último compromisso contra o Lanús também já apresentaram um grau de cansaço um pouco maior. Durante o compromisso contra o Lanús, a dupla foi bastante participativa na intenção de fazer do Vasco uma equipe mais criativa. No entanto, durante o segundo tempo, os dois desabaram fisicamente. O fôlego acabou e Carille precisou substituí-los. Sem eles, o ataque do Vasco perdeu a força e assim a equipe não conseguiu ter alterações que pudessem condizer também com a altura de cada um dos titulares.
O técnico precisará cada vez mais conseguir alcançar um nível de rodízio em seu plantel e que permita um gerenciamento e assim um desgaste reduzido de cada um desses jogadores e que tem jogado com um maior nível de frequência atualmente. As limitações do Vasco durante esses 4 meses de temporada já foram mais do que colocados a público, tanto por toda a observação feita pela diretoria do Vasco, quanto também pelo técnico e também pela torcida vascaína que acompanha a equipe. São muitas lacunas, em especial na parte defensiva, que fazem com que o Vasco tenha assim um nível aquém daquilo que poderia ser colocado em prática para esse ano de 2025. Por isso, para o restante da temporada, o Vasco já tem vislumbrado um pouco mais o seu olhar no mercado de transferências e que estará aberto uma nova janela a partir de 10 de julho. O plano atual que tem sido traçado é bem claro: buscar fortalecer o elenco com pelo menos mais algumas peças em um total de 5 novos atletas e que possam turbinar o desempenho da equipe durante a temporada de 2025. Do presente momento até o instante que o Vasco consiga estar realizando isso de maneira prática, o Cruz Maltino terá de se sustentar com as peças atuais que tem em seu plantel na busca por se manter na grande parte das competições que ainda disputa nesse ano de 2025, em especial Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, para que durante o segundo semestre do ano possa ter um fôlego, quem sabe, renovado, baseando-se nas chegadas que possam ocorrer no elenco da equipe para esse ano. Claro que essa quantidade de peças não se limita apenas à parte defensiva. A parte ofensiva também, mediante algumas lesões e também desgastes físicos, fazem com que o Vasco também possa estar atento a oportunidades no lado ofensivo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.